Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, porque é que o narcisista, quando ele é grandioso, ele é mais difícil de você conviver. Porque é que se você tiver um pai narcisista, você só consegue ter visão da proporção do que é o narcisismo quando você começa a ver dificuldade em conviver com os filhos. Quer dizer, se você teve problema com seus pais, que eles são narcisistas, você só vai ter visão da dimensão do que é o narcisismo quando você começar a ver problema com os filhos. Quando você vê que não está conseguindo ter um bom convívio com os filhos. Então Deus diz que ele castiga os frutos da arrogância do rei. Quer dizer, a gente tem que querer entender porque é que é tão difícil você entender pela sua própria visão a razão daquilo que você está vendo. Por quê? Por que é tão difícil você conviver com o narcisista quando ele é grandioso? Porque, primeiro, ele não quer ouvir quem ele é. Segundo, o narcisista grandioso, ele não deixa você fazer com ele aquilo que ele já faz. Então, Deus explica que ele já faz, mas ele quer controlar as outras pessoas para que elas não façam aquilo que ele já faz com ele. E por isso, o próprio narcisista ele não consegue entender porque é que ele não consegue conviver com os próprios filhos. Quer dizer, ele não consegue ruminar na própria alma para ele conseguir entender as próprias razões, as próprias falhas dele. Porque ele busca uma proteção emocional, o narcisista, o próprio narcisista. Ele busca uma proteção emocional para que as pessoas não façam com ele aquilo que ele já fez na vida, mas ele não quis se arrepender, ou que ele diz assim, que ele vai mudar. Mas na hora, quando é que você percebe que aquele narcisista, ele carrega um ressentimento? Quando ele não consegue se comunicar com a própria família. Ele está o tempo todo acusando todo mundo, desfazendo de todo mundo. Então, ele vai idolatrar alguém para conseguir se comunicar, para conseguir confiar naquela pessoa. O narcisista, ele faz isso. Então, geralmente, esse narcisista, ele vai ter um filho para idolatrar e um filho para castigar, para desprezar. Geralmente, na casa que você vê um narcisista grandioso, você vai perceber esse comportamento. O filho dourado e o filho que ele é sempre castigado, que ele está sempre desfazendo daquele filho, comparando aquele filho, porque ele não consegue entender as suas próprias questões, as suas próprias razões. Então, esses filhos, esses dois filhos que o narcisista tiver, geralmente vai ter problemas na vida. Vai ter problemas tanto para se relacionar com pessoas, como para se relacionar com os filhos, quando ele tiver os filhos dele. E por isso ele não vai conseguir entender a razão do que é o verdadeiro narcisismo. Tem pessoas que não conseguem entender sobre o narcisismo, né? Ele entende de algum tipo de narcisismo, mas não desse tipo, desse narcisismo oculto, o grandioso, que ele é oculto, mas ao mesmo tempo grandioso. Você consegue perceber quando uma pessoa ela é narcisista grandiosa. É fácil você identificar. Por quê? Porque ele não aceita que você faça aquilo que ele já faz com ele. Então, ele está tentando o tempo todo proteger o próprio sentimento, escondendo das pessoas quem verdadeiramente ele é. O narcisista, o grandioso, ele faz isso. Ele impõe limites nas pessoas, porque ele diz que não quer que as pessoas façam o que querem com ele. Mas ele faz. O narcisista, quando ele é grandioso, ele faz com as pessoas, mas ele não aceita que as pessoas façam com ele. Então, ele está sempre impondo limites nas outras pessoas. Mas quando ele começa a conviver com os filhos já na fase adulta, é que os filhos vão começar a perceber porque é que o filho tenta conviver com esses pais e ele não está conseguindo conviver. Porque é que os filhos tentam dar amor, às vezes, para esses pais. Os filhos tentam levar para passear, tentam agradar.
Porque esses pais, quando ele é narcisista grandioso, ele vai buscar uma forma de lidar com esses filhos, que é o que eu vou explicar para você. O narcisista, o grandioso, ele vai buscar uma forma de lidar com os próprios filhos. E os filhos só vão conseguir começar a pegar essa visão, essa razão, dessa grandiosidade do próprio ser do narcisista, quando esses filhos tiverem mais ou menos mais de 25 anos, é que os filhos vão começar a perceber que tem algo errado com esse pai ou com essa mãe, que ele diz que está fazendo as coisas pelo filho, que ele está tentando proteger o filho, que ele diz que está querendo o bem do filho, mas o filho começa a pegar os pais em contradição, porque não é bem essa razão do amor do narcisista que ele diz amar os filhos, mas ele mesmo causa a desunião, a facção, porque ele vive por uma razão, ele está sempre protegendo o próprio sentimento. Entende o que Deus explica? Então Deus diz que isso é a ruína da indignação. A pessoa que ela está vivendo esse estágio espiritual, dessa ruína, dessa indignação dentro do ser do narcisista, ele está tentando mudar de todas as formas para conseguir conviver com as pessoas, mas ele não consegue entender por que ele está sempre indignado. Por que ele está sempre insatisfeito? Por que ele está sempre querendo conviver com as pessoas, mas ele não consegue entender os próprios sentimentos? Que é o que eu vou explicar aqui para você, porque é que vai existir uma fase da vida dos filhos desse narcisista que Deus vai dizer, se afaste. Deus vai dizer, se afaste, porque ele já viu que tem algo errado, mas ele não quer mudar. Os pais, ele não quer mudar. Quer dizer, é a ruína da própria indignação do narcisista, quando ele não quer ver a razão daquilo que ele está vendo. Entende? Então, como essa forma, essa visão do ser do narcisista, que ele não consegue se comunicar com os próprios filhos. Ele tenta. Ele diz que Deus não é justo. Geralmente você vai ver que esses narcisistas, ele não está querendo saber muito sobre Deus, porque ele tem raiva de Deus e ele está sempre condenando Deus e justificando o seu próprio sentimento, seu próprio ressentimento, porque ele diz que não fez, ele vai dizer, os pais que são narcisistas, ele diz, eu não fiz com os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo. Geralmente ele vai ter essa fala. Eu não fiz com os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo. Eu fiz totalmente diferente. Eu quis dar amor. Eu quis amar. Mas os meus filhos não quiseram me obedecer. Quer dizer, ele vai buscar uma razão do ser. Desconhecendo sobre o perdão, você vai conseguir pegar a visão como é essa proteção emocional que o narcisista cria dentro dele, porque ele não crê em perdão. Ele não acredita em perdão, em remissão, em amor, em gratidão. Então o que é que ele vai fazer? Esse narcisista, ele vai tentar dominar o sentimento dos filhos, ele vai tentar impor o sentimento dentro do filho, ele vai tentar desarregar. Tá tudo aqui na Bíblia que eu vou ler para você. Ele vai tentar tirar o sentimento dos filhos e impor sentimento dentro dos filhos. Então ele vai tentar o tempo todo conviver com esses filhos, impondo limites, dizendo aos filhos como é que ele tem que ser, e os filhos vai começar a descobrir pela visão a razão do ser. A razão do ser narcisista. Porque é que os filhos tentam conviver e não consegue conviver. Então, esses pais, ele não consegue entender, então ele vai dizer que é Deus o culpado. Que ele não merecia esses filhos, porque o pai dele foi ruim, ou a mãe dele foi ruim, bateu, né, escravizou, humilhou, desprezou, não deu valor, mas ele não fez isso
com os próprios filhos. Ele não vai conseguir ter visão da razão por desconhecer sobre o perdão. Porque ele diz que quem perdoa é Deus e ele não tem ressentimento. Mas na comunicação você vai perceber que ele não consegue conviver. Deus explica aqui em Isaías que ele não consegue despojar dos filhos. Quer dizer, mas às vezes é um religioso que prega a palavra, ou que anda na igreja, ou que busca uma religião, faz caridade, diz ser uma pessoa boa, mas desconhecendo das razões do que Deus explica, você vai começar a pegar essa visão. Porque ele cria suas próprias verdades, ele cria o seu próprio sentimento, ele cria a sua própria razão, e aí você demora um pouco até esses filhos ir amadurecendo e vendo a razão de ter que esconder a vida deles dos próprios pais. Então esses filhos do narcisista, ele sempre vai ouvir assim dos pais: mas eu sou o seu pai, meu filho. Olha, você não tem amigo. O seu amigo sou eu sou o seu pai, eu sei o que é bom pra você. Você tem que confiar em mim, porque eu sei o que é bom pra você. Essa é a visão da razão do narcisista. Mas os filhos, quando começa a dar esse espaço, quando os filhos começam a dar essa legalidade, é meu pai, é minha mãe, eu tenho que confiar, eu tenho que agradar, eu tenho que levar, eu tenho que ser um bom filho. Quando os filhos começam a conviver, começa a não entender. Porque os pais falam uma coisa, mas não é aquilo que ele fala. Os filhos vão começar a descobrir que ele fala em amor. Ele fala que ama os filhos, que os filhos têm que confiar nele, acreditar nele, ter ele como melhor amigo. É assim que ele vai dizer. Você tem que ser meu amigo, você tem que confiar em mim. Mas na convivência, que é o que eu vou explicar para você, os filhos vão começar a perceber que não é o que ele fala. Ele fala, mas ele não é aquilo que ele fala. E onde Deus explica isso? Que, ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Quer dizer, ele vai sempre estar indignado, insatisfeito, mas o próprio narcisista ele não consegue entender isso. Porque ele vai dizer que eles não fizeram com os filhos aquilo que os pais deles fizeram com ele. Ele não consegue sentir essa razão. É isso que Deus explica. E Deus explica isso. E eu vou explicar para você no final como é o comportamento desse pai ou dessa mãe que seja narcisista, que os filhos começam a descobrir realmente quem eles são. Os filhos começam a ver e começam a querer esconder a vida deles por entender que ele só fala em amor, mas ele não tem amor. Como é que você descobre isso? Que ele só fala em amor, mas sem ter amor. Ele cobra uma amizade, um respeito, uma confiança, um amor, mas sem ter nada disso. Ele só tá ali querendo controlar esses filhos ao ponto dos filhos perceber: eu não posso confiar. Eu não posso aceitar isso na minha vida. E aí, eles vão ser obrigados a botar limites nesses pais. E esses pais, quando começam a ter essa visão, que é o que eu vou explicar aqui pra você, quando ele começa a ver isso, ele fica mais indignado. Como assim? Eu tô querendo ser um bom pai para os meus filhos e eu não consigo. Entende? Deus explica isso, né? Que é a ruína da indignação. Em Isaías 10, 5, Deus diz: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita. Quando Deus explica nação na Bíblia, quando Rebeca estava grávida de 2 filhos, que ela pensou que estava passando mal e começou a clamar por Deus, porque ela via aquele rebuliço dentro do ventre dela, Deus respondeu: você não tem uma criança dentro do seu ventre, você tem 2 nações dentro do seu ventre. Então, tem hora que Deus fala nações na Bíblia como se fossem filhos. Entende que é o que eu vou explicar para você? Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita
E contra um povo do meu furor lhe darei ordem para que lhe roubem a presa e lhe tome o despojo. Ele não vai conseguir despojar dos próprios filhos. E o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine, ele não tem consciência. Que é o que eu expliquei para você. Esses pais, ele não consegue ser convencido da própria visão, ainda que ele não imagine que é assim. Ainda que ele não intente que é assim que ele vai ver. Na visão do narcisista. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarregar não poucas nações. Ele tenta controlar o sentimento dos filhos. Ele tenta botar sentimentos e tirar sentimento desses filhos, que é o que eu vou explicar aqui para você. Porque diz, não são meus os meus príncipes, todos eles reis? O narcisista, quando ele é grandioso, ele se acha no direito de fazer aquilo que der e vier. Porque ele vai dizer, são meus filhos, eu faço como eu quero. Eu faço e desfaço. Eu digo o que eu quero, eu faço como eu quero, como eu achar melhor. Ninguém tem que se meter nisso, porque alguém às vezes quer tentar ajudar. Como é que você tem um filho único que você maltrata, fulano? Um exemplo. É o seu único filho, mas você está maltratando. Então ele vai buscar uma razão para que as pessoas acreditem nessa visão dele. Por que é que ele está maltratando esse filho? Por que é que ele tem esse comportamento com esse filho? Ele não é convencido da própria visão. Entende o que Deus diz? Antes no seu coração, intente destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus os príncipes, todos eles reis? Quer dizer, são meus, eu posso fazer o que eu quero. São meus príncipes. E se são reis, são meus. É isso que Deus está explicando aqui. Não é como Cárquemes, não é Amate como Árpade e Samaria como Damasco. Ele vai dizer assim, quando alguém observar que ele trata os filhos com indiferença, ele vai dizer, eu trato meus filhos todos iguais. Quando alguém diz assim, você gosta mais de fulano do que de ciclano, eu já percebi. Ele vai dizer, não, eu trato meus filhos todos iguais. Quem está de fora observa que ele não trata igual, que ele não gosta igual. E os pais que dizem, eu trato os meus filhos iguais, ele já está agindo errado. Porque ninguém é igual a ninguém. E ele não busca saber quem são os filhos dele. Ele busca querer dominar aquele que ele consegue manipular. Então ele não quer saber a razão daquele outro filho, da rebeldia, do descontentamento do filho. Porque é que o filho não consegue, acreditar nesse pai. Ele diz que trata igual, mas os filhos percebem que o tratamento não é igual. Então ele vai dizer, eu trato meus filhos todos iguais. E ainda que fosse, ninguém é igual a ninguém. Então ele não busca saber a razão dos próprios filhos. Ele vai buscar qual é o filho mais fácil que ele consegue manipular, que ele consegue dominar, que ele consiga influenciar esses filhos, que ele consiga conviver. Então, o que é que Deus explica no manual de vida? Que ele vai buscar entender assim, que ele vai ter que separar para poder dominar. Se ele não consegue dominar aquele outro, então ele vai separar para dominar ele vai ter que desprezar o outro, porque ele não vai conseguir dominar os dois, desde quando os dois não são iguais. Então ele vai separar para poder dominar. Então Deus diz, como a minha mão alcançou os reis dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhor do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Eles fazem o seu melhor. Entende? As imagens, eles são idólatras. É isso que Deus está explicando. Então Deus diz, como eu alcancei o cajado da idolatria. Entende? Como a minha mão alcançou os reis dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria.
Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Deus diz, assim como eu fiz um, eu vou fazer o outro, já que ele não quis saber sobre Deus. Entende? Então Deus vai dizer assim, tal pai, tal filho. Então ele vai buscar o quê? Separar para dominar algum, já que ele não consegue lidar com a própria visão. Já que ele não consegue dominar aquele filho, que alguém pode até dizer, você é igual. Alguém pode dizer assim, né? Mas é igualzinho a você, você tá reclamando de quê? Seu filho é igual a você, mas ele não tem natureza para lidar com o próprio ser, então ele vai dividir para separar. Entende? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então Deus diz assim, já que ele não quis saber sobre repreensão de Deus, castigo de Deus, o que é mentira, o que é verdade, o que é pecado, o que não é pecado, ele não quis saber. Deus diz, assim então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria, da polpa da altivez dos seus olhos. Então, quando você vê essa desunião em uma casa, esse pai narcisista, ele está protegendo o próprio sentimento. Quando você vê que um pai ou uma mãe, ele causa facção e a divisão, ele está protegendo o próprio sentimento. As pessoas não conseguem entender porque que ele trata um de uma forma e trata o outro filho de outra forma. Nem ele consegue entender porque ele diz que trata todos iguais. Mas o que é que eu quero que você entenda nessa realidade? Como é que ele trata que ele não consegue entender porque é que ele erra? Porque é que a sabedoria dele, o sentimento dele, porque Deus está falando aqui sobre sentimento. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimento. Então esse pai ou essa mãe, ela não consegue entender essa razão, porque é que ele tenta, mas ele não consegue. Porque é que essa desunião não sai da casa dele. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai dividir para conseguir controlar algum filho. E esse filho, ele vai acreditar que ele é um filho amado, que ele é um filho querido, que ele é um filho protegido. Então, quando ele começa a amadurecer, é que ele começa a entender que não era nada disso. Que não era nada disso. Então, veja bem, para esses filhos conseguir pegar essa visão, os pais, eles vão dizer isso. Meu filho, você tem... Olha, primeiro, em quem você deve confiar é seu pai e sua mãe. Ninguém tem amigo, é assim que eles vão dizer. Eu sou seu amigo. Então, eu tento lhe proteger, eu tento ensinar para você as coisas do mundo, porque você não sabe as coisas do mundo. Então, o filho começa a acreditar, se apegar naquele pai ou naquela mãe, querer levar para os lugares, querer conviver com aquela mãe ou com aquele pai, porque faz todo sentido. Mas quando esse pai ou essa mãe está convivendo com esses filhos, ele vai ver uma dificuldade na convivência. Porque os pais, ele vai tentar aprender o sentimento do filho, comparando e competindo, inconscientemente. Entende o que Deus disse aqui? Ainda que ele não intente assim, ainda que ele não imagine que seja assim, é assim que acontece quando essa pessoa, ela não busca Deus da forma correta como Deus ensina. Então, um exemplo. Esses filhos levam esse pai ou essa mãe para essa festa, para uma festa. E aquele filho tá todo alegre, feliz, ele tá vivendo uma fase boa da vida dele. Querendo conviver com aquele pai, levando para os lugares. Então aquele pai vê aquele filho ou aquela filha toda feliz em um momento, em algum momento da vida. Em outro momento, em outro lugar, em outra situação que aquele pai ou aquela mãe vê aquele filho que ele não tá se divertindo, em algum lugar, ele vai ficar olhando assim para o filho e vai dizer, o que é que você tem? Veja bem para você entender o coração do narcisista quando ele é grandioso, que é o que Deus explicou aqui. Ele vai dizer para o filho, o que é que você tem? Por que é que você não está alegre? Você estava tão animado quando fulano estava, quando seu amigo cicrano estava, e agora você está com essa cara, com essa insatisfação. Eu não estou aqui? Eu que sou seu pai, ou eu que sou a sua mãe, por que você tá não tá feliz, não tá aproveitando a festa?
E o filho fica assim, tentando entender o pai. Agora, ele vai pegar essa situação e vai começar a se vitimizar para esse filho, porque o filho não aproveitou essa festa ou essa viagem, essa casa de praia, entende? Então ele vai começar a dizer pro filho que o filho só tá feliz quando fulana tá, quando cicrana tá. O filho não aproveitou muito daquela viagem, não gostou muito da situação, tá naquele lugar, mas tá meio apagado. Então o pai, por ver o filho uma hora feliz e uma hora insatisfeito, ele vai começar a querer entrar no coração desse filho. Por que você tá assim? Por que você não se divertiu? Ah, ele tá sondando o coração daquele filho. Então ele vai dizer, quer dizer que você só se diverte quando fulano tá com você, seu amigo tal. Mas seu amigo não é ele, seu amigo sou eu. Eu tô aqui. E você tá assim, nessa indignação, ele tá o tempo todo esquadrinhando, ele tá o tempo todo sondando o sentimento dos filhos, ele tá querendo manipular os filhos, se comparando e competindo com as outras pessoas, porque ele tá medindo o sentimento. Entende o que é que Deus explica? Então ele vai começar a dizer pro filho que ninguém é amigo, que ele não tem que gostar de ninguém, que ele não tem que confiar em ninguém. O seu amigo sou eu, você tem que gostar de mim. Então, aquele filho que já tá com aquele problema, quando ele começa a perceber isso, que eu já tô triste, um exemplo, eu já tô mal, eu já tô triste, e o meu pai agora tá causando mais problema pra mim ou a minha mãe, dizendo que eu tô infeliz porque minha amiga não tá. Porque minha amiga, eu não tenho amiga nenhuma, porque ninguém presta, então ele tá inflamando mais aquele filho. É isso que os pais narcisistas fazem. Quando é esse narcisista, que ele é o grandioso, ele não consegue conviver com sentimentos desiguais. Ele não aceita aquilo que o filho sente, ele não respeita o sentimento daqueles filhos, ele quer conviver, mas ele não vai conseguir conviver. É isso que Deus explica. Por isso, é como um castigo, a ruína da indignação. Ele buscou todo o aprendizado na vida dele, ele vai carregar aquele fardo de experiências e vai tentar jogar dentro daquele filho. Que o filho não tem que gostar de ninguém, que o filho não tem razão para confiar em ninguém, que ele só é para confiar nele. Então, aquele pai ou aquela mãe, ele tá o tempo todo querendo impor limites, dando limites, foi isso que Deus explicou, querendo desarregar, querendo arrancar, querendo impor limites no sentimento daqueles filhos. E quando os filhos observar isso, é quando ele vai começar a querer impor limites na vida daqueles pais. Outro momento para que você entenda que os filhos veem que o pai não tem amor. O pai não tem amor, ele fala em amor, mas ele não tem amor. Então, para aqueles que não conhecem o que é o amor, que não conhecem sobre gratidão, sobre as coisas boas, sobre perdão, sobre nada do que Deus explica, esses pais narcisistas, os filhos vão perceber que esses pais, a todo tempo, chega um momento da vida que ele fala mal do filho para todo mundo que chega na casa dele. Já tá elevado o grau, os filhos já tá mais maduro. Ele fala mal daquele filho para a mãe dele, para os irmãos dele, para as visitas que chega na casa dele, esse narcisista grandioso, que seja a mãe ou que seja o pai. Então ele começa a dizer, né, que é o filho que não dá valor a ele, que é o filho que não presta, que é o filho que não confia nele, que não tem amizade com ele, que ele quer ser amigo. Então ele começa a levantar outras pessoas, a falar mal do filho para as pessoas mais próximas, para que assim as pessoas vejam aquele filho como ele vê. Ele começa a falar mal dos filhos para as outras pessoas, para que assim ele se sinta apoiado. Assim ele se sente apoiado. Mas em algum momento, o filho, ele vai começar a perceber que o pai, de repente, ele quer melhorar, ele quer mudar. Então ele se aproxima daquele filho e tentando agradar, tentando ouvir, tentando sondar aquele filho. Então ele se aproxima, né, dizendo tudo isso: meu filho, eu sou o seu amigo, eu sou o seu pai ou a sua mãe, a única pessoa que você deve confiar no mundo sou eu que sou a sua mãe.
Você não tem que gostar das pessoas, confiar nas pessoas. Você pensa que as pessoas são boas, igual a você, mas não. Então aquele filho passa a confiar mais uma vez naquela mãe. Ele passa a confiar mais uma vez naquela mãe. Ah, minha mãe tá mudando. A minha mãe, ela tá mudando. Então aquele filho diz algum segredo pro pai, ou a mãe, né? Ela diz algum segredo para aquela mãe. Ela diz, agora eu tenho a mãe. Agora a minha mãe, ela quer ser minha mãe. Acho que ela mudou. Ela melhorou. Aí você conta algum segredo para aquela mãe. De repente você percebe, o filho de pais narcisistas, ele percebe que a mãe tá jogando. Ao mesmo tempo que ela fala mal daquele filho para as irmãs, para as cunhadas, para o marido, para todo mundo, e as pessoas defendem o filho, porque não vê o filho como ele vê, ele vai dizer, ele se aproxima para tentar conviver, para tentar convencer que tem amor, que tem respeito, que tem amizade com aquele filho, mas em qualquer falta de comunicação, quando o filho não faz aquilo que ele quer, quando ele percebe que o filho tem uma identidade própria, um sentimento próprio, ele começa a fazer o quê? Ele pega o segredo do filho e começa a jogar na cara do filho. Por que é que as pessoas não veem você como eu vejo? Por que é que as suas tias defendem você? Porque elas não sabem do que eu sei. Ah, se eu falasse aquilo que eu sei de você. É por isso que suas tias lhe defendem. É por isso que sua avó lhe defende. Porque eles não sabem daquilo do que eu sei. Quer dizer, em algum momento, ele se aproximou, ele se fez de amigo, ele respeitou, ele amou para colher, para tirar informações daquele filho. Mas no momento que aquele filho não faz aquilo que ele quer, ele vai querer expor o segredo daquele filho. Então o filho começa a ouvir da boca da mãe por que é que as pessoas gostam dele e você não gosta. Então ele quer dizer que ele sabe quem é você. Entende o que é que acontece? Ele vai dizer, eu sei quem é você mais do que você, porque eu lhe pari, eu lhe criei. Se a sua família lhe defende, se os seus irmãos lhe defendem, se os seus tios lhe defendem, seu pai lhe defende, porque não sabe quem você é e não sabe de você aquilo que eu sei. Porque se eu falar o que eu sei, eles vão saber quem é você. Quer dizer, ele só se aproximou para saber do ser daquele filho. Porque ele não respeita sentimento, ele não tem amor, ele não respeita nada daquele filho. E o filho começa a entender. É nesse momento que o filho começa a entender e dizer, meu Deus, eu estou lidando com o meu próprio inimigo. A minha mãe está me tratando como uma inimiga. Ou está me chantageando, ou está jogando na minha cara os meus erros, os meus defeitos, para desfazer de mim, para dizer que tem razão de falar mal de mim para todo mundo. Então o filho agora vai fazer o quê? Agora o filho vai ocultar a vida dele particular. Porque se ele estava indeciso em algum sentimento com alguém e contou para aquele pai ou para aquela mãe, agora o pai, ele vai expor para o filho. Se a família soubesse quem você é, não defendia você. Eles defendem porque não sabem quem é você. Eu sei quem é você. Por que ele quer dizer que sabe quem é o filho? Porque o filho abriu a boca para dizer o seu particular. Porque o filho contou algum segredo, alguma dúvida, algum conflito pessoal, alguma vergonha, alguma coisa que ele trouxesse essa vergonha, foi pedir conselho, foi pedir, né? E aí aquela mãe, ela vai expor isso na cara do filho. O filho vai começar a entender, meu Deus, ela não muda. Meu Deus, ela não tem sentimentos. Então o filho começa a entender a razão de ocultar a vida dele particular com esse pai ou essa mãe que seja narcisista. Entende? Então essa mãe, esse pai narcisista, que ele seja esse narcisista grandioso, que não é a mesma coisa do perverso, não é a mesma coisa do narcisista que ele é oculto, que é o mais difícil de você identificar. O narcisista grandioso, todo mundo percebe quando ele é grandioso, porque ele não aceita que você faça aquilo que ele já fez na vida, ou aquilo que ele faz. Por isso ele vai tentar impor limites nas pessoas e ele vai tentar botar sentimento dentro dos filhos e tirar sentimento de dentro dos filhos. Ele vai querer
tomar decisões pelo filho, de quem é que você deve gostar, de quem é, os filhos, os pais narcisistas, eles vão fazer isso com esses filhos. Ele vai dizer de quem é que você deve gostar e de quem é que você não deve gostar, porque ele tem experiência e você não tem experiência. É isso que esses pais narcisistas fazem. E o filho demora muito tempo esperando essa mudança. Que ele queira gostar dos seus amigos, que ele queira confiar realmente em você, que é filho. Você percebe que ele não confia em você, ele quer dominar você. Ele quer impor limites em você. Ele quer botar em você sentimentos ou tirar sentimentos de dentro do filho. E por isso há essa desunião, essa falta de conexão. Então vai nascer mais indignação dentro dessa mãe, porque ela quer mandar no filho, ela quer dominar o filho, ela não quer saber o que ela já fez, então ela vai ficar dizendo, ou ele, que não quer que ele erre, porque eu já errei, eu não quero que você erre. Veja que ele está julgando toda a vida dele, do passado dele, e impondo limites na vida desse filho, para que o filho não faça, para que o filho não confie, qual é a pessoa que o filho deve gostar, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Então o filho tá gostando de alguém, ele vai dizer, essa pessoa não é para você, veja quem você é. Você tem que aproveitar a sua beleza, você tem que aproveitar a sua grandeza. Veja de quem você é filha ou de quem você é filho. Ele quer tomar decisões, ele quer viver a vida do filho, porque ele quer se dar bem com esse filho. E o filho vai demorar décadas para descobrir isso. Porque o filho não é maduro, o filho não tem experiências. Então precisa ele passar por esses níveis para entender que ele não está lidando realmente com um amigo. Ele não está lidando realmente com uma pessoa verdadeira. Por isso ele expõe o segredo, por isso ele joga a família contra aquele filho, por isso ele quer ter razão, por isso ele tenta conviver com aquele filho, mas sempre impondo limites, ditando regras, querendo ensinar, dizendo que é amor. Ele só diz que é amor. Mas com o tempo os filhos vão ver que tipo de amor é esse. Que ele não quer saber do que eu sinto. Que ele não respeita os meus sentimentos, que ele quer decidir a minha vida por mim. É isso que os filhos percebem e por isso os filhos começam a impor limites. E quando os filhos começam a impor limites, ele vai ver nos pais a condenação, porque ele vai condenar quem? Os filhos. Agora vai mudar o jogo. Agora de amigo, ele vai passar a tratar aquele filho como inimigo. Porque o meu filho não quer ser o que eu quero ser para ele. Então, não me tem como amigo. Então, em algum momento, ele pode até dizer, ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Porque você é como o dedo que eu arranco. Você não quer ser, então eu não imploro. Então ele vai começar a querer rebaixar esse filho, a querer humilhar esse filho, a querer mostrar uma grandiosidade no filho, a não querer respeitar o filho para que o filho assim agora observe que ele era melhor como amigo do que como inimigo, já que ele é pai. É isso que eles vão fazer, é isso que eles fazem. O narcisista grandioso, ele não aceita que você faça aquilo que ele já fez no passado, a desunião que ele teve com os pais dele, ele não vai aceitar quando ele vê. Então ele vai tentar fazer do jeito dele, da maneira dele. Entende? Então Deus diz, ele não vai conseguir alcançar nunca essa plenitude, ele não vai conseguir despojar dos próprios filhos, porque ele ignorou a visão, a razão, a emoção. É isso que o narcisista, quando ele é grandioso, ele não quer ouvir, porque em algum momento alguém já disse que ele trata de forma diferente, que ele faz o que jamais ele aceitaria ninguém fazer com ele. E ele não aceita ouvir. Ele não quer ouvir. Ele não quer mudar. Ele quer impor limites, impor regra, botar sentimento e tirar sentimento desses filhos. Então ele vai estar querendo caminhar com os filhos, querendo lidar com os filhos sempre com controle. Com aquela sensação de poder. Não são meus príncipes. É isso que Deus explicou aqui. Não são meus príncipes os meus próprios reis? Como eu não posso? Então Deus diz, como ele vai conseguir despojar desses filhos? Se ele não aceita que os filhos façam aquilo que ele fez.
Ele está querendo impor e ditar regras até para Deus. Ele quer quebrar as leis de Deus. Ele ignorou a própria visão porque ele não acredita em perdão. Então, o que é que ele vai fazer? No máximo que ele pode entender é dizer, eu não estou conseguindo lidar com meus filhos porque eu tenho um problema com minha mãe ou com meu pai. Então ele volta a tentar conviver com aquele pai ou com aquela mãe com todo ressentimento. Vai dar um presente, vai tentar se aproximar, mas se existe uma maldição plantada ali, se existe segredos ocultos ali, se houve traição naquela casa, se houve mentira, enganação, sem confissão de pecado, sem arrependimento, ele não consegue. Por isso ele fica indignado, porque ele diz, eu tento conviver com meu pai e não consigo, eu tento conviver com os meus filhos, mas eu não consigo, porque ele desconhece sobre o perdão. E a maioria deles vai estar com a mente cauterizada, o sentimento cronificado, vai ter vícios, vai viver nos vícios. Então Deus diz assim, que na visão dele, ele pode tudo. Ele tem os filhos dele como os melhores filhos do mundo. Um dia eu conheci uma pessoa, que ela é apenas religiosa, que ele disse assim, no começo ele dizia assim, na minha família não tem nenhuma prostituta. Ele sempre se julgava o melhor em tudo, essa pessoa. Na minha família, veja que não tem nenhuma prostituta. Todas as mulheres da minha casa são muito bem casadas. E aí ele tinha uma filha adotada, que foi criada dentro da casa da mãe dele, né? O pai do meu filho. Então, quando ele começou a ver aquela menina crescer e ficar com um, ficar com outro, fazer tatuagem, isso e aquilo mais. Quando ele começou a perceber que eu disse a ele, na época eu ainda tive visão, ainda tinha comunicação com ele, visão assim com ele, né? Eu disse, você disse que na sua família não ia ter nenhuma prostituta, você se julgava tanto, olha a tua filha se prostituindo. Ele disse, é filha adotada, não é sangue. Eu falei do meu sangue. Na minha família, na minha raça não existe prostituta. Ele sempre se julgava. Filho meu não se prostitui, filha mulher minha, na minha família as mulheres são todas dignas, são todas de bem. Quando uma filha dele cresceu, que se tornou mulher, que ele começou a ver que se prostituiu, eu cheguei mais uma vez perto dele, quando eu tive a oportunidade, e disse, você disse que filha nenhuma sua se prostituía, que você, filho seu, é da melhor, é isso que Deus explicou aqui na leitura, você entendeu? Ele disse, eu falei que filho meu que eu criei, essa filha minha se prostitui porque eu não criei. Se eu criasse era outra coisa. Entende? Mesmo quando ele começa a ver que a palavra dele não tem fundamento, não tem sentimento, ele vai dar uma razão para a palavra. Ele vai dar um sentido de vida. Por isso ele é grandioso. Ele se prostituiu. Mas ele não aceita que as mulheres da família dele se prostituam, ele não aceita que os filhos se prostituam. Ele não aceita nada daquilo que ele até que ele já fez, porque ele vai dar uma razão. Eu fiz porque eu sou homem. Mulher não tem que fazer. Os filhos das pessoas fazem porque eu não criei. Os meus filhos que eu criar não faz isso. Ele impõe limites, ele impõe regras. Eles criam o seu Deus. Entende o que é que Deus explica aqui? Então, ele não consegue despojar dos próprios filhos, porque ele está tentando impor sentimento e tirar sentimento. Ele está julgando tudo pelo próprio sentimento, pela própria razão. Então Deus disse aqui, né, que castigarei, a velhice dessas pessoas é um castigo, é um tormento. Por que se torna um tormento? Deus está dizendo aqui, castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração. Coração é sentimento. Do coração do rei da Síria. Tá um sentimento totalmente corrompido e ele não tem visão disso. Então ele quer mudar o sentimento dele com a própria visão dele. Ele dá razão, ele dá sentido à vida dele, impondo limites nas pessoas. E não aceitando que as pessoas façam com ele aquilo que ele já fez. Por isso você vai perceber que ele não consegue despojar. Ele não consegue usufruir desses filhos. E ele não consegue entender essa razão. Porque ele não consegue entender a razão do ser. Ele desconhece sobre o perdão. Sobre o amor. Então o que é que ele vai conhecer? A indignação. Ele vai viver sempre na indignação. Entende o que é que Deus disse aqui? Ai da Síria. Ai dele.
Ai da Síria, a vara da minha ira. Deus já está irado com ele. Ele nunca viu nada na vida dele como errado. Ele nunca fez nada de errado. Ele está o tempo todo julgando as pessoas. Entende? Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Ele vai usar o sentimento dele. Entende? É como um cajado. Ele vai usar aquele sentimento dele para proteger, para impor limites, para impor regra, para dizer como é que tem que ser e como é que não tem que ser. É isso que o narcisista grandioso vai fazer. E ele não consegue conviver. Ele não consegue usufruir, porque ele está medindo, porque ele está pesando, porque ele está querendo entender tudo pela visão. Então, quando ele está com os filhos, ele está dizendo, você não está aproveitando não. O narcisista, quando ele é grandioso, ele não aceita ver que alguém tem sentimento que ele não tem. Ele se incomoda com a sua alegria, ele se incomoda com a sua paz, ele se incomoda, ele desfaz da sua bondade, daquilo que você tem de bom, ele desfaz de você, porque ele compete. Porque ele não quer entender nada pela visão, porque só ele tem razão. Então ele não aceita que façam com ele nada do que ele já fez. E quando alguém tenta dizer, você vai perceber a ira dele. Porque ele não quer ver. Porque ele não quer ouvir. Então o que é que ele vai fazer? Agora tentar proteger. Tentar impor limites, tentar botar limites, tentar ensinar os filhos a visão dele, dizer para os filhos que ninguém tem amigo, que você não deve confiar em ninguém, que você tem que confiar apenas nele, mas os filhos, aqui e acolá, que eu digo no popular, aqui e acolá os filhos vão ver que isso não é uma verdade. Porque ele está usando até os defeitos dos filhos, as fragilidades dos filhos contra os próprios filhos. Então os filhos começam a perceber. Meu pai ou minha mãe me trata como meu inimigo e não como meu amigo. Eu só sou bom se ele conseguir fazer o que ele quer comigo. Ele quer decidir por mim de quem eu devo gostar, de quem eu devo confiar, o que eu devo querer, a pessoa que eu devo me relacionar. Ele quer decidir a minha vida por mim e ele não vai conseguir fazer isso. Por isso é que ele não consegue despojar dos próprios filhos. Entende? Porque mesmo que alguém diga a ele que ele é assim, ele não quer ouvir. Ele não quer entender. A razão vai ser sempre do ser. Ele sempre quer ter razão. Ele vai dizer que as pessoas não entendem como ele entende, não sabem como ele sabe. Entende? E por isso você não consegue pegar essa visão. Os filhos, quando conseguir pegar essa visão, que vai ter que impor limite na vida dele para conseguir viver, eu vou ter que esconder a minha vida, eu vou ter que impor limites na minha vida, eu não posso confiar no meu próprio pai, eu não posso confiar, porque quando eu confio no meu pai, eu abro o meu coração para ele e ele usa as minhas fragilidades contra mim mesmo. Então, ora ele tá falando mal daquele filho para as pessoas, ora ele tá desfazendo de mim na minha cara, porque ele diz que por que é que as pessoas lhe defendem? Porque não sabe quem você é, eu sei quem você é. Se sabe, porque ele está julgando os filhos por ele. Entende? Ele está julgando os filhos por ele. E muitas vezes um filho é igual a ele, mas o outro não. Foi isso que Deus explicou aqui. Um pode ser igual a ele, um puxou a ele, que é o que ele mais despreza. O outro não puxou. O outro é mais fácil dele dominar, o outro é mais amoroso, o outro é uma pessoa mais dada, mais respeitosa, uma pessoa boa, mas ele não é. Você entendeu o que Deus explicou aqui? Mas ele não é, e por ele não ser, ele vai estar o tempo todo condenando aquele filho, desfazendo daquele filho, porque nada que Deus faz para ele tem sentido, nada que Deus faz para ele tem razão, só ele tem razão. Então ele quer dizer que ele sabe as leis do mundo, a ótica do mundo, a cosmovisão que ele criou de mundo, a satisfação que ele quer ter pela visão. Ele despreza aquele filho, ele divide para poder dominar alguém. E aquele que ele consegue dominar por algum tempo, ele só vai conseguir dominar por algum tempo, porque esse filho, uma hora ou outra, ele vai pegar o pai em contradição. Que o pai fala em amor. Fala em respeito, fala em amizade, ele só fala para dominar aquele filho. Entende?
como as pessoas elas querem ser o seu próprio Deus. Quando elas criam o seu Deus dentro dela, a sua razão, a sua falta de submissão, não quer saber de Bíblia, não quer saber sobre pecado, sobre castigo, sobre repreensão, ele não crê em nada disso. Ele vai criar o seu Deus, por isso eles vão ser idólatras. Foi isso que Deus explicou aqui. Como eu alcancei o castigo, como aqui que Deus diz, ó. Por isso, porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Como a minha mão alcançou os reinos. Como Deus consegue isso? Porque onde tem excesso de pecado, você vai ver que pode ter tudo, menos união familiar. Menos união. Em todos os filmes bíblicos você vê isso, em toda a história, em toda casa que existe reinado, existe essa manipulação. E você vê isso, né? Que eles não querem saber sobre pecado. Deus diz, como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas as imagens esculpiram, eram melhor do que as de Jerusalém e a do que as de Samaria. Como assim? Como assim Deus consegue fazer uma coisa dessa? Numa família idólatra, cheia de mentira, que ama a mentira, que ama o engano. Então ele mesmo causa a desunião e a facção. Então os filhos vão perceber que ele está o tempo todo se vitimizando, falando mal da família, jogando um contra o outro e dizendo que não consegue conviver com essa família porque a família não presta, ninguém presta, só quem presta é ele. Mas na comunicação você percebe que a pessoa só fala, mas ela não quer viver o que ela fala, porque ela não respeita o sentimento dos outros, porque ela quer impor limite na vida dos outros, porque ela tá manipulando os outros, porque ela tá medindo, porque ela tá esquadrinhando o sentimento daquele filho, porque ela passa por cima. Ele passa por cima, o filho em algum momento vai dizer, meu Deus, meu pai me trata como inimigo. E diz que a culpa ainda é minha. Entende? Quando você lidar com um narcisista que ele é grandioso, você diz, ele é grandioso porque ele é poderoso, porque ele tem muito dinheiro, porque... Não, ele pode não ter nada. O que ele tiver, ele quer dominar. Você pensa que o grandioso é porque ele tem poder, é porque ele pode, porque ele tem muito dinheiro, porque ele tem muita beleza. Ele pode não ter nada. Aquilo que ele tiver, ele quer dominar. Ele pode não ter nada, mas ele vai dizer, aquilo que é meu é meu. Você entendeu o que Deus disse aqui? Aquilo que é meu, então ele vai dizer, não são meus príncipes? São meus. Então tudo na casa dele, ele trata na ignorância, ele não quer saber, ele trata na ignorância. Ignorância não quer dizer grito, ignorância quer dizer eu não sei, não quero saber, tem que ser como eu quero. Então ele humilha, ele rebaixa, ele impõe limites, ele quer pôr sentimento, ele desfaz o sentimento dos outros. É um reino totalmente dividido. Entende? Então ele está o tempo todo falando mal das pessoas. Ele está o tempo todo falando e dizendo que as pessoas não sabem o tão bom que ele é. Uma bondade que só diz respeito a ele. Porque quando os filhos começam a amadurecer, a florescer, eles vão ver isso de perto. Eles vão ver isso de perto, que eles dizem que quer ser amigo dos filhos. Sem respeitar, sem amar, sem saber cuidar. Não existe, nem amizade nessa casa não existe. Entende o que Deus explica? Nem a amizade vai existir nessa casa. É um reino totalmente dividido, porque ele não consegue se comunicar com as pessoas que ele não estiver controlando, que ele não estiver manipulando. Então, ainda que se seja a mãe, que seja narcisista e o pai não seja, o pai, ele não tem como estar interferindo mais a favor daquele filho. Porque quando o pai diz, um exemplo, sua mãe é assim, ela vai dizer para o marido, você está defendendo ele, que é meu filho, mas quem pariu foi eu sei quem é ele, você não sabe quem é ele. Ele desfaz de todos dentro da própria casa. Ele vai dizer, você não sabe, você quer saber mais do que eu pari, que eu tive? Você quer defender a minha cria, é minha. E o pai está dizendo, você está fazendo errado, você está errando. Você está maltratando seu próprio filho. Você não deve ser assim.
Você fez tudo o que você quis na vida e agora tá querendo manipular, tá querendo controlar o seu filho. Deixa o seu filho viver, rapaz. Ele não quer ouvir. Ele não quer mudar. Então é nesse momento que você vai ver que ele trata o filho como um inimigo. Porque agora ele vai querer o quê? Para ter razão? Expor o segredo daquele filho pro pai. Dizer que as pessoas defendem porque não sabe o que ele sabe. E o filho começa a dizer, meu Deus, ele é meu inimigo, não meu amigo. Eu me enganei. Eu me enganei. Por isso Deus explica aqui que ele não consegue despojar dos filhos. É a ruína da indignação. É a insatisfação da própria vida dele. É a insatisfação que corroeu a vida dele a vida toda. Então, no passado, ele nem deu valor a esses filhos, ele não tinha tempo para os filhos. Às vezes esse filho, um exemplo, né? A mãe nunca foi para uma festa escolar, uma reunião, porque estava viajando, porque estava trabalhando, porque estava cansado, porque estava de ressaca. Não usufruía bem desses filhos, mas agora ele quer usufruir. Agora ele quer usufruir, agora ele quer dar um de bom pai. Agora ela quer dar uma de boa mãe, não tinha tempo para os filhos. Só fazia aquilo que ele queria. Agora ele vai dar um de bom sansarrão. É o santão, é o amigão, é o irmãozão. Porque agora ele vai se dedicar a essa pessoa, porque agora convém para ela. Lá no passado não era conveniente que ela deixasse de viajar para estar com aquele filho, porque era dia das mães, porque era aniversário daquele filho, marcar uma data diferente da viagem, não porque é aniversário do meu filho, eu vou deixar para viajar depois para estar com ele não abre mão de nada. Então os filhos vai dizer, quando eu queria conviver com os meus pais, ele nunca tinha tempo para mim, só tinha tempo para as viagens, para os trabalhos, para os amigos, para as farras. Agora ele buscou esse amor. Entendeu o que Deus explicou aqui, nessa leitura? Agora ele buscou essa forma de amar. Agora ele vai criar. Agora eu quero ser seu amigo, meu filho. Porque ele já se decepcionou com os amigos da rua, porque já passou a fase da vaidade dele, já passou aquela fase da grandiosidade, agora ele vai querer ser grandioso com os filhos. Mas ele vai ver que ele precisa dividir para controlar. Entende? Agora ele vai precisar dividir para controlar. Então ele não consegue entender a própria visão. Porque ele ignorou a visão. Ele ignorou a visão, a satisfação, a falta de razão, a falta de pertencimento. Por isso ele vai dizer que Deus não é justo. Deus não é justo, ele vai dizer. Porque eu não fiz o que meus pais fizeram comigo. Mas ele desconhece sobre perdão. Uma pessoa, qual é o sinal que uma pessoa desconhece sobre perdão? Ela está falando mal de todo mundo. Não sabe o que é perdão. Uma pessoa que ela sabe o que é perdão, ela não condena as pessoas. Ela não fala mal das pessoas. Ela não é uma pessoa crítica. Ela não precisa de se alegrar com a perca dos outros, com a infelicidade dos outros. Entende? Então, quer dizer, é visível ali a desunião. Ele pode ter, mas ele não vai despojar desses filhos. O narcisista, quando ele é grandioso, você não pense que o narcisista grandioso, ele precisa ter para poder ser grandioso. Ah, precisa ser muito bonito, precisa ter muito dinheiro, precisa ser influente em algum lugar. Não. Ele vai tentar ser grandioso em qualquer situação da vida dele. Ele não pode ter nada. O que ele tiver, ele diz, é meu. Eu faço o que eu quero com o que é meu. É a minha liberdade, é os meus filhos, a minha casa, é a minha mulher. Então ele não aceita que ninguém dê palpite na forma dele ser. Ele quer ser. Então ele pegou todas as experiências da vida dele, agora vai tentar jogar nos filhos. Ensinar a maldade para os filhos. Então, onde é que ele vai conseguir fazer isso? Se ele tem 2 filhos e um ele não se dá, ele vai dividir para controlar. Então ele vai dizer que um não presta, mas o outro presta. Então, em algum momento, aquele outro que não presta vai dizer, é o filho dourado, é o filho querido do meu pai. É o filho predileto do meu pai. Então, aqui Deus diz, ele vai tratar Samaria como Damasco, Asparde como a Marte, né? Ele não sabe dividir nada, ele não entende nada, ele criou uma visão. Ele vai dizer, eu crio meus filhos todos iguais, são todos iguais. Aí eles, então, quando ele começa a ver a desunião, as indiferenças, ele vai dizer que é aquele filho que não presta. Esse presta, então ele vai começar a dividir. Esse eu consigo manipular, esse eu consigo idolatrar, esse eu consigo impor. Ainda que ele não pense assim,
Você entendeu na leitura? Ainda que ele não imagine que é assim, que ele não sabe que é assim, também ele não quer saber, porque tudo que alguém vai dizer ele não quer saber. Porque ele criou a visão do ser, a visão dele, o sentimento dele. Uma pessoa ela é guiada pelo sentimento. Então primeiro ela não pensa, primeiro ela sente. Esse sentimento está dentro dela criado. Dos traumas, das feridas, das indignações, do pecado, está tudo dentro dela. Então como é que ela vai conseguir conviver com esse filho dourado, esse filho imaginário, que ele imaginou que ele podia dominar? Então esse filho vai demorar algumas décadas para perceber que o problema que o pai dizia tá nos irmãos, tá nos cunhados, tá na mãe, tá no pai, tá em todo mundo. Os filhos vai dizer, não, o problema tá no meu pai. O problema não tá nas pessoas. O problema tá no meu pai. Eu que não entendia isso quando ele vê o problema com ele. Porque esse pai vai, ou essa mãe vai causar problema com os filhos. E ela ainda vai dizer que são as pessoas que não sabem quem são esses filhos. Porque é meu, eu tive, eu sei do que eu tô falando. É as pessoas que não sabem daquilo que eu sei. Porque ele quer pegar algum segredo do filho, alguma fragilidade do filho e expor para o próprio filho, ameaçando. Se eu disser do que eu sei de você, as pessoas não iam lhe defender. As pessoas lhe defendem porque não sabem quem é você. Porque em algum momento ele se deu como amigo, como mãe, né? A minha mãe, eu contei o segredo para minha mãe, mas agora ela tá desfazendo de mim usando meu próprio segredo. Tá me rebaixando, tá me humilhando, dizendo que eu não presto. Mas ela não tem amor. Como a mãe tem amor pelo filho se ela quer impor limites no filho, desrespeita o filho, não respeita o sentimento do filho? Entende? Então o filho percebe isso. Por mais que demore, o filho vai perceber. Porque uma hora que ele tá alegre, na hora que ele estiver triste ali em alguma festa, vai dizer, tá triste porque o amigo não tava? Então quer dizer que a razão da sua felicidade é seu amigo? Você tá que nem bobo acreditando em amizade, rapaz. Seu amigo sou eu. Ali, em vez de ele acolher aquele filho, esperar uma oportunidade para aconselhar aquele filho e ser amigo, não. Agora ele vai aproveitar essa oportunidade para se engrandecer. Seu amigo sou eu, a razão do seu ser sou eu. Você pode confiar. Você tem que confiar em mim. Você só é feliz se seu amigo tiver, aí já cresce a cara, já se vitimiza para aquele filho. O filho diz, meu Deus, ele tá o tempo todo me esquadrinhando, ele tá o tempo todo me impedindo, ele tá o tempo todo querendo ter controle do meu sentimento. Que amor é esse? Não existe amor nessa pessoa. Uma pessoa que não tem amor, ela não respeita, ela não impulsiona, ela controla. Entende o que Deus ensina? Ela controla. Ela não quer saber do que você sente. Ela desfaz do que você sente. Ela quer dominar. Então ele cria uma satisfação e uma razão do ser dele. Do ser dele. Porque lá no passado ele não teve tempo para você. Ele não deixou de viajar e mudou uma nova data de viagem para ir para uma festa escolar. Ele nunca perdeu tempo em ir no cinema com você, reunião familiar, festa do Dia das Mães. Eu nunca soube o que era uma mãe numa festa do Dia das Mães na escola. A mãe nunca tá, nunca pode. Ou tá trabalhando, ou tá viajando, ou tá cansada. Entende? Quer dizer, mas agora ele quer se agarrar naquele filho para dizer que ama aquele filho, mas você tá querendo suprir, tá querendo dar amor para ter amor? Não, você vai ter controle. Você vai ser controlado por essa mãe ou por esse pai. Então vai precisar você ter experiências para ver pela visão que você não tem razão de ser, porque ele quer ser por você. Ele não respeita você. Ele não sabe ensinar nada. Ele não quer saber nada. Se ele não quis aprender nada. Se ele não quis se arrepender de nada. Ele quis viver pela razão dele. É isso que Deus explicou aqui. Então ele não vai conseguir despojar desses filhos. Ele não vai conseguir despojar. Usufruir bem dessa convivência. Usufruir bem dessa convivência. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai maltratar aquele filho. Ele vai maltratar, porque ele vai dizer que tem razão de maltratar. Que as pessoas não entendem quem é você. Eu entendo quem é você. Quando alguém se levantar na casa para defender,
e dizer você tá errado em maltratar seu filho, ele vai dizer você tá defendendo porque você não sabe do que eu sei. Eu sei quem é ele, porque saiu de mim. Saiu de mim. Entende? É isso que por isso Deus explica aqui. Ainda que ele não pense assim, ainda que ele não intente que seja assim, é assim. Uma pessoa que ela ama, ela respeita. Uma pessoa que ela ama, ela não desfaz das outras, ela não humilha as outras, ela não mente para as outras. Então, essa pessoa que ela é ferida, que ela não sabe o que é perdão, ela naturaliza ser assim. Por isso ela não quer Deus. Ela quer Deus, mas não a Bíblia. Porque já tem algum vício, porque gosta de falar mal, porque gosta de se sentir bem com a maldade dos outros. Ele gosta de ver alguém mais mal que ele para dizer que ele é bom. Ele vai buscar o Deus dele. Qual é o Deus dele? Então, mais ou menos na família de idólatra, você vê alguém assim. Na família que existe ou prostituição ou idolatria, você vai ver que é assim. Então, um contamina os outros. Entende? Então, eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você conhece esse tipo de narcisista, que é o narcisista grandioso. Nem é o oculto, nem é o perverso. É o narcisista grandioso. Ele não quer saber daquilo que ele faz. Ele apenas não quer que as pessoas façam com ele aquilo que ele já faz. Então, ele vai se proteger impondo limites. Então, ele quer impor sentimentos e desarregar, arrancar sentimento dos filhos. Então, Deus diz, eu vou tratar ele como ele quer ser tratado. Foi isso que Deus explicou aqui. Por isso, castigarei a grandeza da arrogante, castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei. Quer dizer, ele vai ser maltratado pela própria visão, pelo próprio sentimento do rei da Assíria e da polpa, da altivez dos seus olhos. É como ele quer ver. O Deus dele é como ele quer ver. É a razão do ser dele. Ele aprendeu a ser assim. Ele não quis saber como funciona a palavra, poder de palavra, perdão, gratidão, amor. Ele só vai falar em amor. Então ele vai tentar manipular o filho dizendo que ama o filho. Mas o filho em algum momento vai ver e vai dizer, meu pai não me ama. Minha mãe não me ama. Porque quem ama não faz isso. Quem ama não tem prazer no desprazer dos outros. E o filho, que ele é de narcisista grandioso, ele vai ver isso. O pai, ele se engrandecendo em poder desfazer dos filhos, porque são meus. É isso que eles dizem. São meus filhos e eu posso sim. Ainda que Deus fale com ele, ele vai dizer, é meus filhos, é meu marido, é minha mulher, eu posso sim. E ele não sabe o mal que ele está causando na própria vida dele. Na indignação, na falta de razão, porque ele quer ter razão. Então ele vai ficar sempre na indignação. Sempre na indignação, vai causar a facção e a divisão dentro da própria casa. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem. Porque é essa verdade que Deus diz, que liberta. É essa verdade que renova. O renovo é a pessoa entender a razão do que está vendo. Isso nasce o avivamento, quando a pessoa busca estudar. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.